Eu elenquei os top 5 filmes da Disney que impactaram muito a minha infância. Antes de começar a falar desses filmes, a gente precisa conversar sobre a estrutura dessas histórias. A maioria dos filmes da Disney tiveram como base os contos de fadas antigos. E para falar dos contos de fadas antigos e o que eles querem dizer, eu tenho esse livro daqui que se chama A Psicanálise dos Contos de Fadas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse pelo assunto. Nesse livro você tem os contos de fadas na íntegra, sem nenhuma adaptação da Disney, e o que eles realmente querem dizer para as nossas crianças. É um livro que vale super a pena. Continuando falando sobre as estruturas das histórias da Disney, os autores usam como base uma estrutura chamada Jornada do Herói, que foi desenvolvida pelo Joseph Campbell. E também tem esse livrinho aqui, que se chama Mulheres na Jornada do Herói. Para você que está em busca de um autoconhecimento, essa é a versão de bolso. Eu estou deixando o link na descrição também. Caso você se interesse por se encontrar no momento da sua vida em que você está e se perceber melhor no mundo através da Jornada do Herói. Esse livro vale super a pena, pequenininho, não ocupa espaço e tem um conteúdo incrível. E o que é a Jornada do Herói, então? A Jornada do Herói é uma estrutura de história que vai contar sobre um protagonista que geralmente no início da história ele leva uma vida normal, comum, tradicional. Aí acontece alguma coisa que ele despenca. Ele tem uma queda na vida dele, desafios, dificuldades que ele passa. Aí ele encontra mentores e ele começa a se desenvolver para subir na sua caminhada. Então faz aí um V, né, na Jornada do Herói. E aí ele chega num ponto que pode terminar ali, ele num final feliz, ou podem haver outras quedas e subidas, encontros de novos mentores, enfim. Essa é a estrutura da Jornada do Herói que é utilizada para tornar uma história mais envolvente, mais cativante, e ela está presente em muitas histórias, nos filmes de Hollywood também. Os cineastas utilizam bastante essa estrutura de história para transformar aquilo que eles estão produzindo em algo mais envolvente e interessante para o público. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, está começando mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu elenquei, então, as 5 histórias da Disney, os 5 filmes da Disney que mais impactaram a minha infância. E em quinto lugar eu coloquei aqui A Pequena Sereia. É uma produção de 1989 que conta a história da princesa Ariel, a princesa sereia. E ela vive uma vida no fundo do mar de muita insatisfação. E ela vai dar umas fugidinhas, né, contra as orientações do pai. Ela dá umas fugidinhas até a superfície do oceano, onde ela encontra pessoas, tem o sabidão, que é a gaivota que sobrevoa lá na praia, que se torna muito amigo dela. E ela sempre tá com o amiguinho linguado, né? Ela também tem uma coleção de coisas da terra. Então ela tem lá um navio naufragado, onde ela guarda todas as coisinhas dela, enfim, ela vai atribuindo função às coisas que ela não conhece, que estão lá na terra e tudo mais. Até que um dia ela salva o príncipe Eric de um naufrágio. Então o navio do Eric afundou e ela salva ele e acaba se apaixonando perdidamente. Ela vai em busca da Úrsula, a bruxa do mar. E, gente, esse momento do encontro entre a Ariel e a Úrsula foi muito impactante para mim. E são vários elementos que fazem com que a gente, a criança no caso, né, se sinta envolvida e curiosa para o que vai acontecer. A bruxa do mar promete dar pernas a ela, só que em troca ela tem que dar a voz dela. E ela tem uma voz belíssima, é uma exímia cantora, né? A princesa Ariel. Ela topa e aí ela precisa conquistar o príncipe em 3 dias. Caso ela não consiga, ela volta e vai virar prisioneira da Úrsula. A Úrsula transforma aquelas pessoas que não cumprem o combinado com ela em minhoquinhas, assim, né? E aí aquela angústia, gente, ela sem a voz, sem conseguir se comunicar direito com o príncipe. Meu Deus, essa foi impactante. Essa história impactou bastante a minha infância, porque mostra a retirada de algo que é primordial, né? A voz para a comunicação. E aí uma das cenas finais, que é o confronto da Úrsula com o Tritão, que é o pai da Ariel, e aquele combate me causou grande impacto emocional também.
em quarto lugar, eu coloquei A Bela e a Fera, que é uma produção de 1991. A história se passa numa aldeia francesa. Uma menina que ama ler, então ela é completamente desconexa da sociedade em que ela vive, porque ela não se identifica com aquelas pessoas, ela é mais culta, intelectual. E aí, eu não lembro o que acontece. Se você lembra, deixa nos comentários aqui. Como que ela encontra a fera? Eu não lembro. Mas eu sei que a fera era um príncipe que negou abrigo a uma feiticeira, e essa feiticeira condena ele a estar dentro de uma estética de fera, até que ele consiga amar e ser amado, né? E ele tem um prazo para isso. Ele recebe dessa feiticeira uma rosa dentro de uma redoma de vidro, e as pétalas da rosa vão caindo, e ele precisa se desenvolver como pessoa e como ser humano, conseguindo amar e ser amado, até a queda da última pétala. E aí ele prende a Bela no castelo dele. E acontece o que a gente conhece como síndrome de Estocolmo, né? A Bela começa a ver beleza no prisioneiro, no aprisionador dela, né? No sequestrador. A síndrome de Estocolmo é justamente isso. É quando a pessoa se apaixona pelo próprio sequestrador, violentador, enfim. Foi bem impactante para mim também. Nós estamos indo aqui do mais leve, né, do quinto até o primeiro lugar. Então fica até o final do vídeo, porque o primeiro filme, o primeiro lugar, o filme mais impactante da minha infância, eu tenho quase certeza que você não assistiu. Porque ele é um filme muito antigo, acho que é a terceira produção da Disney. E se você não assistiu, vale muito a pena assistir, mesmo que você já esteja adulta, né? É um filme bem impactante e bem próximo à realidade dos contos antigos clássicos, né? As versões originais, porque elas são bem violentas e com um impacto emocional bem forte. Em terceiro lugar, eu também tenho quase certeza que você que está vendo esse vídeo não assistiu esse filme. A Espada Era a Lei. A Espada Era a Lei é o filme do Arthur, um menininho de 12 anos, que vive com o rei e o seu filho, só que eu não sei se ele é um filho do rei, só que é um filho bastardo. Aparentemente é isso, ele não é reconhecido como filho pelo rei. E aí existe uma superstição antiga, se passa na Inglaterra, né, o filme, onde existe uma espada cravada numa pedra. E a pessoa que conseguir retirar a espada da pedra será o novo rei da Inglaterra. O Arthur, num momento que ele está perdido na floresta, ele vai atrás de uma flecha do irmão dele que se perdeu, enfim, ele vai buscar essa flecha e acaba encontrando o seu mentor, que é o mago Merlin, e também Arquimedes, coruja educadíssima. E o Merlin já estava esperando pelo Arthur, então ele é um mago, ele já sabe que o Arthur vai ser o próximo rei da Inglaterra, e ele começa a treinar o Arthur para ter responsabilidades e para se desenvolver como ser humano altruísta, para que o Arthur seja mesmo um rei diferenciado, né? E os ensinamentos do Merlin são muito legais. Ele transforma o Arthur em peixe, em esquilo, para que ele tenha vivências únicas e transformadoras na vida dele. Enfim, o Arthur consegue retirar a espada da pedra. É um menino de 12 anos assumindo altas responsabilidades. Foi um filme também bem pesadão para mim enquanto criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente atribui as grandes responsabilidades aos nossos pais. Então, para mim, foi assim chocante ver um menino de 12 anos assumir tal responsabilidade, governar um reino inteiro. E em segundo lugar, gente, é a produção O Rei Leão, de 1994. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, o que ajudou muito no impacto emocional de olhar aquela tela gigantesca e a história do Simba, que perde o pai, né? Essa cena é muito chocante. Nossa, para criança, associar, né, se identificar com o protagonista e pensar em si perdendo o pai, cara, é um impacto emocional absurdo. E acontece isso, lembra sempre da jornada do herói, né? Então o Simba tá lá com a família dele, de repente, pum, perde o pai. E aí ele encontra os mentores dele, que são Timão e Pumba, que ajudam ele a chegar no topo, lá, superar o Scar, que é o tio dele invejoso, enfim. Então, são trabalhados
aspectos sociais e emocionais super importantes nos filmes da Disney. É lógico que a Disney deixou os contos antigos, que você vai ver nesse livro aqui, na íntegra, eles deixaram mais leves, né? Só que, ainda assim, essas produções mais antigas ali, até os anos 90, elas são bem impactantes, né? Em primeiríssimo lugar, cara, eu chorava. Acho que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos quando eu assisti Bernardo e Bianca. Tem um outro nome em inglês que eu não lembro qual é. Só que foi um filme muito... que me marcou muito emocionalmente. Porque a história, os protagonistas são os dois ratinhos, né, o Bernardo e a Bianca, que eles estão envolvidos com resgate de pessoas em perigo ao redor do mundo. Então, eles recebem pedidos de ajuda e eles vão ajudar todo esse grupo de ratinhos. Só que aí, essa associação, né, recebe um pedido de ajuda dentro de uma garrafa no mar. E era o pedido da Penny. A Penny era uma menininha órfã. E o sonho dela era ser adotada. Ai, quero chorar. Se você não assistiu esse filme, assiste, vale muito a pena. A história é sobre Bernardo e Bianca e o resgate da Penny. Mas o que me impactou e me emocionou muito nesse filme é a história da menina órfã, né? Sempre a perda, né? A falta de cuidado, de afeto, de amor que os pais dão às crianças, quando isso é colocado em pauta e em jogo, assim, em risco, quando aquele protagonista, ou até mesmo um coadjuvante, eu não considero a Penny uma coadjuvante, eu acho que a história é mais sobre ela, sabe? Quando isso é colocado numa história, é de alto impacto emocional, tanto para a criança quanto para o adulto. Essa produção de Bernardo e Bianca, ela é de 1977, é a terceira produção da Disney. E a menininha Penny, que é órfã, ela é meio que adotada num lar temporário de uma mulher e o seu comparsa. Essa mulher está obcecada por encontrar um diamante perdido. E ela manda a menininha para a Baía do Diabo, olha o nome, né? Encontrar o diamante que chama-se Olho do Diabo. Bota a menina no poço para ela procurar isso, enfim. E os ratinhos vão lá e resgatam a menina, retiram ela, né, da posse dessa mulher que abusa dela de alguma forma, né, das habilidades dela, coloca ela para trabalhar de forma escrava, de forma forçada, para encontrar esse tal desse diamante. E os ratinhos resgatam ela e encontram uma família para ela, realizando o sonho que ela sempre teve de ser adotada. Ai, gente, os filmes da Disney lá até os anos 90, eles foram de grande impacto emocional. E isso foi se tornando mais leve com o passar do tempo, nas novas produções. Eu não sei porquê, mas de acordo com esse livro aqui do Bruno Bettelin, A Psicanálise dos Contos de Fadas, às vezes a gente acha que a criança não está pronta para aquele tipo de informação, mas eles estão sim. E os contos de fadas são de grande contribuição para o desenvolvimento emocional da criança, a empatia, ou se colocar no lugar do próximo, valorizar as pessoas que te amam de verdade, como os pais, né? Quando os pais nos faltam, a gente se vê à mercê de tomar decisões, enfim, e essas decisões, essa autonomia, ela vai sendo desenvolvida através dos mentores que ajudam essas crianças aí dentro dos contos adaptados pela Disney. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!